Olá, vamos dar início aqui à nossa aula, nosso encontro de hoje, para falar sobre a fiscalização das unidades de internação, UNEI. Essa aula tem por objetivo nós tratarmos e compreendermos o papel do Poder Judiciário, dos órgãos de controle e fiscalização das unidades de internação, que é denominado pela sigla UNEI, à luz do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é o SINASE, e dos parâmetros constitucionais e internacionais de proteção aos adolescentes em conflito com a lei. E como objetivos específicos do nosso encontro, entender, primeiramente, a natureza jurídica e a finalidade da medida socioeducativa de internação. Segundo, identificar fundamentos legais da fiscalização judicial e interinstitucional. Três, conhecer a metodologia de inspeção e o registro das condições das UNEIs. E, por último, discutir as boas práticas e desafios atuais na execução e controle das medidas. Feito isso, nós caminhamos agora por uma parte da nossa aula onde nós vamos contextualizar o fundamento jurídico, ou seja, aquilo que vai basear a atividade judicante, especialmente nessa atividade de fiscalização, que é uma atividade que envolve não só o aspecto judicial, mas também administrativo. E nós temos como base constitucional o artigo 227, parágrafo 3º, inciso número 5 da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de assegurar ao adolescente a garantia, o direito de acompanhamento jurídico adequado, respeito à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E também o artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal, e nesse artigo aplicando-se também não só às pessoas imputáveis, mas também aos que são menores de 18 anos, aos adolescentes que incorrem em ato infracional, a garantia da integridade física e moral, né, sobre aqueles que estão privados da sua liberdade. E no Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos o artigo 94, incisos 7 a 13, definindo a responsabilidade dos órgãos públicos e das entidades de execução por manter condições adequadas e submeter à fiscalização judicial e do Ministério Público. Temos também o artigo 125 e o artigo 126, assegurando o acesso do juiz, do Ministério Público e do defensor a qualquer unidade de interação, a qualquer momento, em razão da própria natureza da função. E o artigo 194, estabelecendo a competência da Justiça da Infância e Juventude no tocante à fiscalização da execução das medidas socioeducativas. Temos também a Lei 12.594/2012, que é a Lei do SINASE, onde estabelece no seu artigo 4º, inciso 4, a articulação entre o Poder Judiciário, Executivo e o Ministério Público quanto ao acompanhamento das medidas socioeducativas. Em seus artigos 46 a 50, tratam da inspeção judicial obrigatória, dos relatórios técnicos, padrões de infraestrutura e pessoal, referente aos modelos, né, da inspeção. No artigo 60, temos a responsabilização administrativa e penal em caso de violação ao direito, especialmente direitos humanos dos adolescentes internados. E temos regras internacionais estabelecidas em convenções dos quais o Brasil é signatário, regras de Beijing, de 85, da ONU, que estabelece e de 1990 da ONU, padrões mínimos de proteção para adolescentes privados de liberdade, as regras de Tóquio, também da ONU de 1990, estabelecendo aqui o estímulo às medidas em meio aberto e fiscalização humanizada. Pois bem, temos também aqui agora um momento de falar sobre o papel do Poder Judiciário e dos órgãos de fiscalização. Um momento importante da nossa fala, exatamente porque diz respeito à atividade pela qual o Poder Judiciário se obriga, por força de lei, no tocante a esse acompanhamento e fiscalização. Cabendo ao juízo da infância e juventude, especialmente ao juízo da vara infracional e execução de medidas socioeducativas, fiscalizar regularmente, no mínimo mensalmente, estabelecendo a lei, especialmente no artigo 50 da lei do SINASE, que esse calendário ele deve ocorrer bimestralmente. Deve-se verificar nessas fiscalizações condições físicas e sanitárias da unidade, integridade física e psíquica dos adolescentes, cumprimento das garantias processuais, existência de plano individual de atendimento, que é o PIA atualizado. Isso, particularmente, é um dos problemas
frequentemente encontrados pela deficiência das equipes em unidades de cumprimento de medida socioeducativa, qualidade das atividades pedagógicas e profissionalizantes. É preciso entender que o adolescente privado da sua liberdade ele não é privado dos seus direitos fundamentais, com exceção do direito à liberdade. Por isso, mantém-se o dever de assegurar todos esses direitos fundamentais. Cabendo aqui ao Ministério Público fiscalizar a execução, requisitar documentos, acompanhar as inspeções e representar judicialmente em caso de violação de direitos. É um importante papel da atividade do Ministério Público aqui. E também, como parceiro desse sistema de fiscalização, a Defensoria Pública, no acompanhamento dos adolescentes internados, verificando eventuais abusos e garantindo o direito de petição e a presença em audiências de reavaliação, nas audiências concentradas, onde se permite a progressão ou até mesmo a manutenção, quando necessária, do adolescente. E também aqui, como órgão integrante desse sistema de fiscalização, os conselhos e órgãos intermunicipais. Nós temos o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, conselhos tutelares, que monitoram políticas e denunciam irregularidades. Nós temos as corregedorias, o próprio CNJ, instaurando inspeções temáticas e monitoramento dos relatórios dos tribunais. Faz parte de um sistema. Esse sistema de integração forma exatamente o que nós denominamos de rede de proteção. Essa rede de proteção ela tem que ser integrada, cada agente, cada papel, definido para o respectivo órgão do sistema, atuando de uma maneira concatenada, coordenada, para que, somados os esforços em conjunto, possam se produzir um sistema de cumprimento dos direitos, ao passo em que haja a garantia da execução da medida socioeducativa. E chegou o seu momento de nós tratarmos da metodologia, né? Como essa fiscalização deverá ser feita, como que ela deve ser executada, né? Aqui elaborei um roteiro sugestivo, né, para que possa auxiliar e propiciar minimamente as condições de uma execução regular e plena no aspecto da observância de todos os parâmetros. Primeiramente, na metodologia de fiscalização e inspeção, temos que elaborar uma etapa inicial, que é a preparação da visita. Essa etapa é uma etapa anterior, naturalmente, onde se solicita a lista atualizada de adolescentes, a equipe técnica e o quadro de servidores. Segundo, analisa-se os relatórios anteriores do Ministério Público e do Juízo, exatamente para saber quais os pontos foram evoluídos, quais os pontos ainda não foram melhorados e o que precisa melhorar. Definir o roteiro padronizado, estrutura física, segurança, saúde, educação, registro, incidentes disciplinares. Então, tem que já parametrizar esta ação, né, da fiscalização, desse roteiro padronizado. Facilita muito na hora de catalogar os dados e formular o relatório final da fiscalização. Durante a visita é feito entrevistas reservadas para os adolescentes e a equipe técnica, exatamente para poder preservá-los ali dentro das unidades e saber das informações de como que está sendo realmente cumprido e executadas as atividades e rotinas diárias da unidade. Verificação em loco dos dormitórios, refeitórios, áreas de lazer, espaço pedagógico, inclusive instruindo com fotos, vídeos, para poder exatamente documentar a eventual situação que represente violação de direito. Também a avaliação de procedimentos de revista pessoal, contenção, isolamento, uso de força, isso é importante exatamente pelos protocolos internacionais e nacionais dos quais somos compromissados a garantir, né, nesse cumprimento aí da medida socioeducativa. Portanto, essas medidas são essenciais para exatamente estabelecer um mecanismo de controle da legalidade dos atos praticados pelos agentes socioeducativos. E a conferência de prontuários, né, de PIAs, registro de atendimento médico, psicológico, verificar se está ocorrendo, se está contento, né, se está havendo realmente um planejamento pedagógico adequado, né, se está havendo atendimento à saúde, né, como que isso tem sido feito, e se há alguma queixa, obviamente, alguma falha dentro desse sistema aí. E o terceiro momento é exatamente o pós-visita e as providências, ou seja, dentro daquilo que foi levantado antes e constatado depois, é feito, então, o fechamento desse relatório e encaminhamento de providências.
Bem, primeiro, a elaboração, então, do relatório de fiscalização judicial, no artigo 49 aí do SINARE, o encaminhamento ao Ministério Público, Defensoria, Executivo Estadual e o Conselho Estadual de Direito das Crianças e Adolescentes. Também podemos encaminhar o próprio Conselho Municipal também, enfim, a todos os órgãos, inclusive aos comitês de monitoramento, né, de violação a direitos humanos, em razão de casos que ainda ocorrem, né, de torturas, maus tratos dentro das unidades socioeducativas. Fixação de prazo para a correção das irregularidades e monitoramento contínuo, eventual instauração de procedimento de apuração administrativa ou comunicação ao CNJ, a corregedoria do órgão responsável, né, em cada localidade pelo controle disciplinar da conduta dos agentes daquela unidade, ao próprio GMF também, poderíamos acrescentar aqui, para exatamente exercer também esse papel de monitoramento que lhe cabe não só do sistema prisional, mas aqui especialmente no nosso assunto, do sistema socioeducativo. E aí, chegamos naturalmente aqui, né, já passando dos critérios de avaliação, há algumas situações que nós denominamos de boas práticas, né, baseadas em estudos de caso. Essas boas práticas são, na verdade, situações que nós constatamos em vários estados, né, e que nós sugerimos, obviamente, como uma referência, não significando dizer aqui que isso seja um modelo que deva ser seguido por todo o país, por todos os estados, ao contrário, é uma concepção que deu certo e que, portanto, é importante nós olharmos as experiências dos demais estados que estão empregando naturalmente aí uma execução adequada. E isso reflete, obviamente, uma melhoria do sistema. Quando nós temos um sistema que funciona, nós temos situações que vão agregar, obviamente, a melhoria do sistema. Isso tudo traz condições altamente adequadas para a concepção dessas medidas, que muitas vezes, né, e lamentavelmente a gente ainda constata, né, essas violações de direitos humanos, né, a falta do atendimento adequado para serviços de saúde não só médica, mas psicológica, né, os atendimentos são necessários dentro de um sistema onde há privação de liberdade ali. É preciso se entender a necessidade de um sistema de educação que funcione lá dentro, né, para que aquele adolescente possa atuar de forma plena e efetiva. Não se pode conceber, né, eu costumo sempre dizer isso, quando esse sistema funciona, quando o sistema socioeducativo ele é pleno na sua execução, nós temos um passo importantíssimo dentro dessa concepção socioeducativa no que se refere às etapas de desenvolvimento. Porque nós temos, naturalmente, adolescentes que são, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pessoas em desenvolvimento. Uma vez que nós temos um sucesso no sistema socioeducativo, nós temos um fracasso no sistema prisional. O inverso também é verdadeiro. Nós, uma vez fracassando aqui no sistema socioeducativo, teremos, obviamente, o sucesso no sistema prisional. É uma fonte de alimentação à etapa subsequente. E a partir do momento que se entende que o sistema socioeducativo é um sistema que nós podemos chamar de psicopedagógico, é um sistema que tem que ter medidas pedagógicas para poder trazer esse resgate dessa pessoa que violou a lei, que está em conflito com a lei e que, portanto, tem unicamente a sua condição de liberdade privada. Nada mais disso é autorizado para, para o Estado executar em relação a isso. Nós temos vários exemplos, vou citar aqui para não ser bairrista como o Estado, que é Rondônia, mas nós temos o exemplo do Estado do Mato Grosso, né, que tem comissões interinstitucionais permanentes, monitoramento dessas unidades aí de fiscalização, reuniões, né, periódicas, protocolos de transparência, são bons exemplos aqui para que a gente adote. Né? No nosso estado de Rondônia, nós temos aqui um sistema de fluxo bem ajustado em relação a essas etapas, tanto que essas sugestões
de boas práticas, de ideias em relação ao protocolo de fiscalização, foi apresentado a todos aqui a partir dessas experiências locais, onde nós fazemos um momento pré, durante e pós. Tudo isso reflete, obviamente, na melhoria do sistema. E aqui sempre, né, falando do nosso estado aqui, sempre em atuação conjunta com o GMF, exatamente porque o GMF tem uma atuação e um olhar mais, é, vamos dizer assim, isento, porque o GMF ele está para todos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Então, ele fiscaliza até como um suporte ao próprio juiz da execução de medida socioeducativa. Ele é um apoio, e aí, nesse aspecto, obviamente, traz mais segurança, porque é um órgão que está ligado à administração do tribunal, é um órgão que está também com uma ligação ao próprio DMF, lá em Brasília. Então, tudo isso reforça, perante o próprio CNJ, a coesão e a força do sistema, exatamente para que haja o controle, né, da disciplina, sem, obviamente, haver violação de direitos humanos. Esse é o grande ponto, né, de equilíbrio e que naturalmente se busca em relação a isso. Nós temos exemplos, por exemplo, de recorrentes de superlotação. Isso é corriqueiro em muitas unidades hoje, infelizmente. Nós temos problema de falta de equipe técnica. Não há psicólogo, às vezes não há um pedagogo, às vezes não há assistente social, enfim. Equipes de saúde, às vezes, estão desfalcadas, né? Disciplinas punitivas travestidas de medidas pedagógicas, isso é um problema caótico dentro do sistema socioeducativo também. Muitas vezes se pune, né? E se coloca uma roupagem de que ali está aplicando a medida pedagógica. Não, a medida pedagógica não se confunde com a medida punitiva, né? Eu costumo dizer que rigor não se confunde com violência. O rigor é necessário, a disciplina é necessária. A prática pedagógica é exatamente para poder trazer esse adolescente em conflito com a lei, dentro do sistema de disciplina, a participar das atividades, né, cumprindo aquilo lá, né, como uma medida necessária, né, à execução da medida socioeducativa. O próprio nome já traz essa natureza que ela tem que ser de caráter pedagógico e não de caráter punitivo, né? A punição disciplinar, ela existe prevista também, mas ela não pode ser uma transmutação de medida pedagógica, né? Sob pena de, obviamente, violar aí direitos humanos das pessoas em desenvolvimento. Outro aspecto também muito recorrente, demora na atualização dos PIAs e ausência de planos educacionais individualizados. Como aplicar uma medida pedagógica, uma medida socioeducativa personalizada a cada adolescente, ainda que seja de uma maneira mais global, se eu não tenho um PIA atualizado, se eu não tenho um plano educacional atualizado, que é o PEI? Não tem como. Esses instrumentos são instrumentos que permitem ali a cada um dos gestores, cada um dos executores dessas medidas pedagógicas, saber como atuar nas situações dentro da unidade ali, nesse aspecto de medida socioeducativa. Sem esses instrumentos, as medidas são muito empíricas, no achismo, no impressionismo, na tentativa de acertos e erros. E, obviamente, isso traz saldos extremamente negativos, nocivos no sistema, principalmente, naturalmente aqui, né, nós estamos falando do sistema socioeducativo, enfim. Mas fica esse registro, né, que somos absolutamente contrários a isso, que esta é a grande pedra que temos que tirar, né, eliminar para que o sistema tenha, de fato, a sua excelência alcançada aí. E boas práticas internacionais também, nós já verificamos planos restaurativos, né? Hoje é muito em voga, né? Porque a restauração, a justiça restaurativa, ela traz restabelecimento de vínculos, ela traz resgates, né, sociais, ela traz resgates familiares, ela cura feridas, ela trata realmente muitos problemas de um modo geral aí. Enfim, nós temos círculos de diálogos, integração de família e comunidade. Quando nós temos sucesso nesses planos restaurativos aí, isso é absolutamente satisfatório, porque o resultado ele se consolida de uma maneira
altamente democrática e altamente sensível a cada situação, e não é algo imposto, né? Não é algo determinado, verticalizado, não é algo horizontalizado, né? Isso é a melhor das soluções para o sistema de composição para uma gestão restaurativa aí. Fiscalização digital, né, com medidas integradas socioeducativas. O Brasil tem essas ferramentas, mas infelizmente isso não está disseminado, né? Nós precisamos usar todos os recursos tecnológicos digitais para poder fazer as nossas fiscalizações, inclusive, né, monitoramentos constantes, com registro de dados, né, com registros fotográficos, com registro de filmagens, para poder exatamente ter um instrumento adequado e necessário ao cumprimento dos direitos fundamentais para as pessoas em desenvolvimento que estejam cumprindo medida socioeducativa. E, obviamente, a formação da equipe, isso é necessário, né? Eu até pulei essa parte aí, mas deixo aqui que a formação da equipe é essencial. Profissionais muitas vezes são aproveitados do sistema prisional para o sistema socioeducativo, traz um grande problema, que é tentar empregar dentro do sistema socioeducativo regras que são do sistema prisional. Isso traz danos diretos, indiretos e colaterais absolutamente nefastos e com consequências absolutamente quase irreparáveis dentro dos direitos humanos aí. Obviamente que esses problemas e desafios são necessários serem enfrentados para que a gente não tenha um problema maior, né, no cumprimento, inclusive o Estado, né, venha a ser responsabilizado até internacionalmente por sanções perante os órgãos de fiscalização internacional. Enfim, nós temos desafios, temos perspectivas, mas temos, acima de tudo, também um modelo para seguir. Né? O que nós precisamos é que haja realmente essa integração e que esse modelo seja executado de forma plena e efetiva, tal como está previsto na lei, no estatuto, na lei do SINASE, nas convenções e por aí afora. Né? Então, nós elencamos aqui como desafios, reduzir a reincidência e a violência institucional, isso é um grande problema ainda presente, né? A falta disso, naturalmente, ocorre por conta, principalmente, pela não existência de um planejamento pedagógico, né, socioeducativo adequado. Isso não propicia ao adolescente enxergar algum outro caminho e fazer com que ele tome rumos diferentes, né, em uma segunda ocasião. Sem contar que dentro desse sistema onde ficam ausentes esses instrumentos socioeducativos, ele ainda sofre muitas vezes a violência institucional, seja a violência física, moral, né, e capacitista, que acaba por desestimular dentro de um sistema que não lhe ofereceu, né, a tentar por si próprio buscar um caminho contrário. Também a garantia da articulação entre o sistema judiciário, o executivo, envolvendo a educação, saúde, assistência social, né? Acima de tudo, isso é importante para garantir esses direitos fundamentais às pessoas privadas de liberdade, aos adolescentes em conflito com a lei. Isso é uma tônica redundante, né? Mas ainda temos que bater nessa tônica porque é um desafio ainda a ser implementado. Precisamos fortalecer o controle externo, né? Todos os órgãos precisam estar atuando ali dentro do sistema socioeducativo, né? Não há uma concorrência entre os órgãos, mas uma adesão e uma coesão para a formação de um sistema cada vez mais efetivo. E, além disso, escutativa. Os adolescentes têm que ser escutados, os adolescentes têm que ser chamados a participar das audiências concentradas, eles têm que ser ouvidos dentro da unidade socioeducativa ou fora da unidade socioeducativa, que é praticamente o modelo que eu recomendo, de ouvi-los fora da unidade, especialmente quando há violação de direitos humanos. Eu não ouço dentro das unidades socioeducativas porque entendo que ali há uma exposição e um risco à própria integridade da vida dele.
e compromete, obviamente, a cadeia de custódia da informação acima de tudo. Então, nós estamos falando, né, de desafios, perspectivas, são vários. Lamentavelmente, né, nós temos ainda, né, presente dentro das unidades socioeducativas situações que ainda acometem. Por que disso, né? Falta um pouco de prioridade, falta interesse do Estado, né? Falta qualificação, né? Falta a observância das normas, falta de tudo um pouco, né? Mas apenas para trazer à tona, né? Continuando o que nós estamos falando aí nessa perspectiva, né? Da fiscalização, nós temos vários desafios, né? Que nós estamos elencando aqui para poder contextualizá-los novamente aqui, a gente poder caminhar para o nosso encerramento do nosso encontro hoje. Nós temos a redução da reincidência, né? Conforme nós já falamos, essa redução da reincidência, ela se constitui nada mais, nada menos do que a implementação, ou melhor, até a falta de implementação, né? Das medidas socioeducativas, ou seja, um plano pedagógico, de um plano de atendimento especializado a esse adolescente, né? O fomento dos direitos humanos, da saúde mental, da saúde física, né? Médica, do atendimento pedagógico, educacional, voltado ali às necessidades de cada adolescente. É um universo pulverizado, né? Como que eu posso tratar um adolescente igual aos demais ali, né? Tem adolescentes de diversas origens ali, então é preciso haver isso. E a redução da reincidência, ela passa pelo cumprimento dessas medidas socioeducativas aí, porque traz uma perspectiva diferente para aquele adolescente em conflito com a lei que está privado da sua liberdade. A partir do momento em que eu não trago essa nova perspectiva, obviamente que eu não agrego nada na privação da liberdade dele. E ao contrário, e muitas vezes, como nós já dissemos, aliado a essa falta da observância desses direitos humanos, nós ainda temos ainda a violência institucional, física, moral, né, estrutural, e aí não se pode esperar, obviamente, um resultado diferente, senão uma reincidência, ou seja, que esse adolescente volte a estar novamente dentro do sistema socioeducativo. E, como eu disse no início, o fracasso aqui trará o sucesso do sistema prisional. Ele migra depois do sistema quando ele vai completar a maioridade e comete um ato que ali denomina-se crime, aqui ato infracional, né? Nós temos também que observar também, conforme já alinhamos, é importantíssimo garantir essa articulação entre os sistemas. Não tem como isso dar certo sem que o judiciário, o executivo, o legislativo, e tudo isso envolve toda a rede de proteção, ou seja, nós estamos falando da educação também ali dentro, nós estamos falando da saúde, da assistência social, né? Então envolve os conselhos municipais, estaduais das crianças e adolescentes, envolve os comitês de acompanhamento de combate à tortura, envolve os conselhos tutelares, isso envolve a atuação essencial do judiciário aliado ao Ministério Público e à Defensoria Pública, ao OAB e acima de tudo, porque afinal de contas fazemos parte de um sistema de justiça e o sistema de justiça integrado ele tem que funcionar de forma coesa e articulada para a promoção dessas políticas de cumprimento das regras socioeducativas. E cumprir as medidas socioeducativas não é privar apenas da liberdade, mas é privar, acima de tudo, e garantir esses direitos humanos que são inerentes à própria condição de pessoa em desenvolvimento e, portanto, direito a ser observado em decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana. Outro aspecto que já foi retratado para a gente poder recapitular é o fortalecimento do controle externo e escutativo do adolescente. Não há como fazer uma perspectiva adequada do sistema socioeducativo se eu não ouço esse adolescente na audiência concentrada, se eu não ouço ele na unidade prisional, se eu não trago ele para o fórum para ouvi-lo quando há violação de direitos humanos, que é a recomendação que eu faço nessas situações, para evitar exatamente e retaliações e preservá-lo dentro do sistema de apuração do fato ali. E esse controle externo, obviamente, é preciso estar altamente integrado, né?
Judiciário, Polícia, Ministério Público, a Defensoria Pública, todos os órgãos do Executivo lá, envolvidos conselhos, CREAS, CRAS. Esse controle externo é de todos esses órgãos, né? Esse fortalecimento garante, obviamente, a, a existência de um contexto altamente fortalecimento aos direitos humanos e, portanto, obviamente, estimulador a adotar caminhos contrários, né? Adotar uma perspectiva que seja favorável a não reincidir mais. E implementar mecanismos de tortura, combate à tortura e prevenção à tortura. Isso se dá principalmente, aí, tirando como exemplo nossa realidade aqui de Rondônia, de inspeções pontuais e independentes. Ou seja, além das inspeções regulares, que são feitas a cada bimestre, é importante também se observar o seguinte: inspeções pontuais para ver um fato específico, né? Isso é importante. Inspeções aleatórias, né? Dentro do período, se destaca um dia, vai lá, verifica, registra, né? Colhe as informações. Esse controle aí é exatamente o controle externo, né? Que envolve todos os agentes aí, todos os sistemas para a efetivação e fortalecimento socioeducativo aí. E a capacitação continuada, não só das equipes, né, do judiciário, mas também as equipes da unidade, dos magistrados, né, voltado para a observância dos direitos humanos, que é exatamente a tônica principal da nosso encontro aqui. E, encerrando, né, além da satisfação de falar sobre um assunto altamente importante, instigante acima de tudo, né, falar sobre fiscalização do sistema socioeducativo, eu caminho aqui para o final do nosso encontro, deixando algumas considerações, deixando alguns apontamentos das nossas falas aqui. Obviamente não é exaustivo, né? Isso é apenas um esboço, né? De um encontro que nós colocamos aqui como aula para certamente trazer a reflexão aos colegas, trazer a reflexão a todos que vão assistir, seja promotores, seja defensores, enfim, à sociedade, aos agentes dessa rede de proteção aí. É preciso entender o seguinte: fiscalizar as unidades socioeducativas não é apenas visitar prédios, é verificar se o Estado cumpre o seu dever de educar, proteger, garantir o futuro de adolescentes que estão sob a sua tutela. A ausência de controle é a primeira forma de violação. Olha que impacto essa frase tem. E deixo aqui, né, como mensagem final: a fiscalização eficaz das unidades socioeducativas é expressão da função jurisdicional de proteção integral. Nós temos um princípio aí. Cabe ao magistrado não apenas zelar pela legalidade, mas também assegurar dignidade e reintegração social, convertendo o ato fiscalizatório em instrumento pedagógico e transformador. Eu deixo aqui as referências normativas no meu material aqui, até para poder, né, e a frase que pouco já registrei na nossa aula aqui, né, e deixar aqui como referência, já mencionando, a, a Constituição Federal, né, o Estatuto, a Lei do SINASE, a Lei do Mecanismo de Combate à Tortura, as regras das Nações Unidas, Beijing, Havana e Tóquio, resolução do CNJ 77 de 2009, a recomendação 87 de 2021, todos são instrumentos que vão nos auxiliar e nos preparar para uma efetiva e plena fiscalização do sistema socioeducativo. E aqui encerro o nosso encontro, me despeço agradecendo mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento, que obviamente não é pleno, mas é apenas um insight, para que todos possam refletir, concordar, discordar e, acima de tudo, se movimentar no aprimoramento do ensino e no trabalho da nossa atividade fim. Muito obrigado.